Salve, galera do primeiro ano da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral São José, especificamente da extensão de Santa Terezinha. Nós temos hoje o intuito de corrigir a nossa atividade anterior e relembrar um pouco desse assunto, né? O nosso objeto de conhecimento é Atenas na Antiguidade Clássica Grega, tá? Então vamos primeiramente para esse enunciado da nossa primeira questão. Na cidade de Atenas, só era considerado cidadão quem nascia na cidade. Logo, os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis. Então, o enunciado traz uma ala social de Atenas, que são os estrangeiros, tudo bem? E aí, nós temos aqui o comando da questão que pergunta o nome dado aos estrangeiros era. A gente vai para a organização social lá de Atenas, para a gente lembrar lá no período clássico, né, o período da democracia de Atenas. Então, a pirâmide social de Atenas era exatamente como esta nessa divisão, tá bom? Nós tínhamos lá no topo os eupátridas, que eram os bem-nascidos aristocratas, donos de terras, os cidadãos efetivos de Atenas que participavam da política, né, das principais decisões do demos, da democracia, do povo. Né? Logo depois dos eupátridas, que estavam lá em cima, nós temos os demiurgos, que eram comerciantes e artesãos, que estavam em uma ala social logo abaixo dos eupátridas, tá? Depois dos demiurgos, georgóis e os tetas, que eram pequenos agricultores. Os georgóis tinham umas terras, né? Pequenas, mas tinham. Já os tetas, eles eram despossuídos de riquezas, né? Eram marginalizados, excluídos, e normalmente os tetas trabalhavam em terras de outras pessoas, tá bom? E aí, chegamos na ala social da questão, os metecos, que eram os estrangeiros, eram aqueles que não nasciam diretamente em Atenas, mas passavam a fazer parte de Atenas depois que o governo de Atenas dominava outros povos, né? Então os metecos eram os estrangeiros que aceitavam a autoridade do governo de Atenas, tá bom? E aí, lá embaixo, né, na base da pirâmide, nós temos os escravos. Lembrando que a escravidão de Atenas, ou a pessoa era dominada, era um guerreiro dominado pelo exército de Atenas, logo ele era aprisionado, e na prisão ele era transformado em escravo, e existia outra condição de escravidão em Atenas. Se a pessoa se endividasse e não conseguisse pagar a dívida, ela era transformada em escravo, tá bom? Professor, e a escravidão de Atenas era igual a essa que a gente conheceu na América, no Brasil? Não. Primeiro porque a escravidão de Atenas, ela não era uma escravidão por cor, não era uma escravidão por discriminação de povos e etnias. Era uma escravidão por meio de dívidas ou por meio de capturas de exércitos, né, nas guerras, dos prisioneiros. Já aqui no Brasil e na América, a escravidão ela era racista, era devido à cor e era especificamente negra, escrava da África, tá bom? Outro detalhe importante: em Atenas, o escravo possuía uma mobilidade social. Ele podia, por exemplo, exercer função de professor, de médico, de advogado, tudo bem? E ele conseguia dinheiro com esse serviço, até o ponto de ele conseguir dinheiro suficiente para ele comprar seus próprios objetos, ter um reconhecimento social, apesar de ser escravo. E assim que ele conseguisse o dinheiro completo, ele poderia, né, pagar sua dívida e deixar a condição de escravo. Então, nossa alternativa correta nessa primeira questão é a letra D, metecos. Bom, passando para a próxima questão, nós temos o seguinte enunciado. Atenas, nome proveniente da deusa grega Atena, é uma cidade localizada ao sul do território grego e, na antiguidade, desenvolveu poder na região. Seu solo, não muito fértil, dificultava o acesso para alimentos como o trigo e a sobrevivência da população.
Entretanto, por estar localizada dentro e próximo às colinas, o cultivo de oliveiras e de uvas favoreciam a produção de azeites e vinhos. Até hoje, parte significativa da culinária grega, tá? Então a gente entende que o solo de Atenas não era tão favorável para grandes agriculturas, tá certo? Porque era próximo de montanhas. E já que Atenas não tinha espaço de terra para a produção de largas agriculturas, de outras plantações, o povo ateniense teve que investir a sua atenção para os mares, né? Para o mar Egeu, para o mar Mediterrâneo. Tanto é que Atenas foi obrigada a se desenvolver nas navegações, né? Na pescaria e navegações, na dominação de outras colônias. A Atenas foi considerada, né, um governo de império marítimo na época, tá bom? Então é dentro desse contexto que a gente vai marcar a alternativa correta, certo? Devido à problemática da localização do solo infértil, os atenienses tiveram que mobilizar seus domínios com outra estratégia. Qual estratégia foi essa? Atenas desenvolveu a arte da guerra e a escolarização militar. Minha gente, essa alternativa aqui, ela é condizente, ou seja, ela é de Esparta e não de Atenas. Esparta foi que desenvolveu a escolarização militar, tá bom? Atenas foi muito mais a escola das artes, do teatro, né, da política, da retórica, da filosofia, tá bom? Militarização, Esparta. Letra B. Os atenienses buscaram a rota pelo Oceano Atlântico? É errada. Buscaram rota pelo Mar Mediterrâneo, tá certo? Letra C. Com, como os persas eram grandes aliados, desenvolveram juntos a arte pesqueira. E, gente, os persas eram os principais inimigos da Grécia, de Atenas e de Esparta. Então, eles não eram aliados. Sobrou apenas aqui a letra D. Atenas desenvolveu o comércio marítimo diante da dominação do Mediterrâneo e do Mar Egeu, que seria a nossa alternativa correta, tá certo? Na última questão, é para marcar correto, os eupátridas, metecos e escravos são classes sociais pertencentes a Atenas, tá bom? No período democrático. E aqui a gente finaliza esta nossa aula, tá certo? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem retornar entrando em contato. Fique com Deus e até a próxima.